Bom, dando continuidade então, esse é o quarto vídeo. O vídeo anterior teve quase uma hora aí de duração, mas era muita coisa que precisava ser mostrado, né? Lembrando que a gente está tentando desenvolver aí um projeto seguindo todas as camadas aí de desenvolvimento, desde o planejamento, organização, parte de UX, para depois a gente entrar na programação, tendo todo o nosso projeto já bem desenvolvido e documentado. E tudo isso aqui que a gente está fazendo, como foi dito no vídeo anterior, você nunca pode esquecer do princípio que você tem um cliente. Esse cliente ele precisa aprovar o projeto antes que você o desenvolva. Então todo esse layout, tudo isso que nós estamos fazendo aqui, é para a gente chegar lá para o nosso cliente e falar, olha, isso aqui foi o que eu entendi do seu projeto. Confere, está aprovado? E aí o cara fala, não, eu preciso que mude isso. E você vai alterando até chegar ao objetivo que o cliente tem. Ou, se você já conseguir atingir ali de início, beleza, você já tem o projeto pré-definido, depois você já vai para a parte de programação. E aí talvez você possa pensar, poxa, mas por que eu estou, entre aspas, perdendo esse tempo aqui se eu poderia já estar fazendo isso no HTML e CSS? É porque aqui você está trabalhando com uma IDE que te permite só arrastar a imagem, jogar, definir posicionamento, definir tamanho de fonte, padrão de cores e tudo mais. Quando isso aqui estiver aprovado pelo cliente, você vai para o HTML e CSS já tendo tudo isso definido. Então, por exemplo, essa sombra aqui é amarela. Quando você chegar com esse projeto aqui aprovado, você vai chegar lá no seu HTML, CSS, e você só vai clicar aqui nessa tela, você vai descobrir qual foi o padrão de cor que ficou definido para essa sombra aqui de amarelo. Você vai saber qual é o tamanho da fonte que você tem que usar, você vai saber qual é a cor que você vai ter que usar. Então, em tese, tudo isso aqui que a gente está fazendo agora é economizando tempo para na hora do desenvolvimento você já ter todo o planejamento. Uma das coisas assim que eu me recordo bem do estágio que eu fiz é que o pessoal da tela de UX ele estava sempre no mínimo 2 sprints à frente do pessoal da área de desenvolvimento, que era o que eu fazia parte. Porque eles desenhavam a tela, aí o cliente aprovava a tela e essa tela vinha para nossa mão. Enquanto a gente estava desenvolvendo o HTML, CSS e JavaScript dessa tela, eles já estavam em uma tela à frente. E aí fica sempre nessa sincronia, o pessoal do X um pouco antecipado, para que o pessoal de HTML e CSS já receba a tela aprovada pelo cliente para poder iniciar o seu desenvolvimento. Então, o nosso projeto aqui, apesar dele ser pequeno, mas eu estou tentando abordar o que acontece no mundo real dentro de uma empresa. Então, não pense que isso aqui é perda de tempo, pelo contrário, isso aqui você está ganhando tempo para economizar lá na frente na hora do desenvolvimento, ou pelo menos você está criando uma estratégia para manter todas as áreas da equipe atuantes sempre em uma mesma sincronia. Isso é importante demais. No vídeo anterior, teve um detalhezinho que eu esqueci de fazer, foi só acrescentar esse bonequinho do Mario aqui, ó, que eu, no meu layout original eu tinha colocado, que eu achei que ficou legal, porque ele meio que foge um pouco aqui da tela do modal, pegando um pouquinho para fora, e aí ele cria um aspecto, né, de transição, de movimento, e tanto que eu vou usar esse recurso nas outras telas de Game Over e Rank também, porque ele dá um visual bacana, ainda mais porque nessa tela aqui de início, ela meio que tem uma imagem, né? Você tem essa imagem aqui de fundo que já tem o Mario. Mas nas outras eu optei por não usar imagem, então lá foi só cor. Então para não ficar uma coisa muito seca, eu acabei implementando aí imagens do Mario para poder trazer aí uma vida para o layout. E aqui eu só dupliquei essa tela que já estava aqui, e aqui em cima desse modal eu vou reutilizar, né, várias coisas que estão aqui para minha tela de Game Over. Então a minha tela de Game Over basicamente, deixa eu já retirar essa imagem aqui, porque ele não tem imagem nenhuma. Título, deixa eu só me recordar aqui. Ele tem um título, né? Se eu não me engano, acho que ele está escrito
Que pena você perdeu. Deixa eu só iniciar o meu joguinho original aqui. Eu vou mutar aqui para não ficar aparecendo o som e vou perder para eu me recordar como é que tá a minha tela lá. Só um minutinho. Beleza. Então ele é isso aí mesmo. Ele tem aqui, ó, que pena você perdeu. Isso aqui tá no mesmo tamanho de fonte, aí ele já não tem mais esse input, então esse input eu posso apagar. O botão ele vai ter, só que ele vai ter dois, ele não vai ter mais essa explicação, então não preciso disso aqui. Aqui eu posso puxar esse botão aqui para o cantinho. Vou diminuir aqui o tamanho dele, porque ele já não é mais esse tamanho todo. Eu vou ter uma imagem, que eu já tenho ela tratada, que eu vou colocar aqui fora do meu projeto e depois eu puxo ela aqui para dentro. Vou botar ela aqui com um tamanho de 400 pixels, acho que está um tamanho bom. Vou arrastar ela aqui. Então basicamente vou centralizá-la aqui. Vou puxar esse título mais para cima. E o botão aqui um pouco mais para baixo. Já aqui esse background, ele ficou com o mesmo padrão lá do céu aqui do fundo. Então ele vai ter um gradiente aqui, ele não é uma cor sólida, e ele vai começar do azul e vai até o branco. Aqui o meu título, deixa eu subir ele mais um pouquinho. O meu título segue aquela mesma lógica ali do padrão de cores, então ele pega um pouquinho do azul, um pouquinho do amarelo, só que agora ele vai pegar um amarelo corrompido aqui, porque ele está com a tela de fundo aqui, né? Então deixa eu só esconder esse background aqui por um minuto. Vamos lá, eu preciso pegar o amarelo para pintar aqui. Esse amarelinho. Eu preciso do vermelho. E eu preciso do verde para pegar essa parte de cá. Pronto, beleza. Tá lá, você perdeu. Deixa eu botar meu background aqui de novo. Aqui embaixo, só para eu não ficar toda hora tendo que refazer. Eu vou deixar aqui como se fosse um padrãozinho aqui de cor. Aqui ele vai ter o verde. Aqui ele vai ter o meu padrão de cor do vermelho. Aqui ele vai ter o meu padrão de cor do amarelo. E aqui ele vai ter o meu padrão de cor do azul. Pronto, beleza. Tá aqui minhas cores padrões. Então ele tem aqui, ó. Isso aqui é um gifzinho que ele vai ficar aparecendo aqui Game Over. Ele vai ter aqui um botão, só que aqui ao invés de iniciar jogo vai ser reiniciar a partida, né? Então ele é só reiniciar. Vamos centralizar ele aqui mais uma vez. E vamos duplicar aqui esse botão. Porque aqui do lado nós vamos ter um pro ranking. Vou deixar ele com 30.
Vamos colocar aqui o ranking. Pronto, beleza. Agora eu vou pegar esses dois botões, vou centralizá-los aqui na tela, porque eles não estão centralizados. E eu sou muito perfeccionista com essa coisa de posicionamento de elemento na tela, cara, porque tem gente que acha que é bobagem, mas sei lá, eu acho que a parte do layout, visual, tudo isso aí tem que ser uma coisa que ela tem que fazer sentido para a pessoa que está usando o jogo. É claro que eu não é longe de mim ser aí uma pessoa tão experiente para poder dizer, olha, é assim ou é assado. Tem muitas coisas que eu faço que não são as melhores opções, mas eu tento ao máximo ser perfeccionista nesses pequenos detalhes, porque eu tenho um amigo na área de programação que ele sempre falava isso, pequenos detalhes importam. E isso é uma grande verdade. Então, assim, agora aqui, por exemplo, eu acabei de botar uma sombra no mesmo padrão de azul. Então, aqui você vê a cor predominante é o amarelo. Então, ele tem uma sombra amarela. Aqui a cor predominante é o azul. Então, ele tem uma sombra de azul. Ou, na verdade, aqui, eu acho que no meu projeto original, ele tem aqui o tom de vermelho, porque aqui é uma tela que perdeu, né? Então, assim, a questão aí do game over, ele tem um, digamos assim, o vermelho, ele traz aquela coisa, né, de que perdeu, fez mal, é ruim, alerta, atenção, como o padrão do semáforo, né? Apesar daqui ter a cor predominante azul, mas eu optei por colocar o vermelho para que ele tivesse essa mensagem subliminar, de que o vermelho ali é porque, ó, alguma coisa de ruim acabou de acontecer. Mas assim, como eu falei, eu sou muito detalhista para essas pequenas coisas, porque eu acho que tudo isso faz muita diferença. Aqui eu dei uma melhorada no aspecto aqui, ó, porque eu vi que a borda só estava aparecendo na parte de baixo e na lateral aqui direita. E eu quero que a sombra pegue todo ao redor dele. Então eu só mudei aqui os padrões para 00 e dei um tamanho aqui de 20. Tá? Esse aqui é, na verdade, de 30, né? Isso aqui é mais questão aí de estética. Isso aqui também você vai usar muito lá no CSS, né? Na hora que estiver lá personalizando. Mas aí aqui, ó, lá eu usei 30, então aqui tem que ser 30 também. Eu coloquei 20, mas aqui tem que ser 30 também. Beleza? Então aí, minha tela de Game Over está pronta, não muda muito, eu continuo aproveitando o cenário de fundo e só modifico aqui o modal. E agora eu tenho aqui um botão para ver o ranking e um botão para reiniciar a partida. Então eu vou diminuir aqui mais uma vez e vou duplicar aqui essa minha tela. Aqui, tela de Game Over, né? Então eu vou duplicar e vou chamar ela de tela ranking. A minha tela de ranking, ela também vai ter basicamente o mesmo princípio. Ela vai ter um título aqui. Ranking. Como aqui é uma palavra só, então aqui eu vou fazer as alterações de cores diretamente nos caracteres, né? E não nas palavras. Vamos puxar esse padrãozinho aqui para cá. E aí aqui nós vamos trabalhar. O R vai ter um padrão. Então o R ele pode continuar, pode ficar azul. O outro aqui vai ser o amarelo. Esse aqui vai ser o vermelho. Esse aqui vai ser o verde.
Aí ali volta para o azul, aqui volta para o amarelo. E ali volta para o vermelho. Pronto, beleza. Tá lá, letrinha bem colorida, seguindo aí o padrão. E aí o meu ranking aqui, eu não preciso dessa imagem. Opa, eu apaguei foi tudo. Eu não preciso dessa imagem. Eu não preciso mais desse segundo botão, que ele é só o reiniciar. Então vamos centralizá-lo aqui na tela. Esse modal, ele provavelmente depois ele vai ter um tamanho maior, né? Mas ele pode ficar aí desse jeito no primeiro momento. E aqui, para não ficar perdendo, porque lá no HTML, no CSS, a tabela você não precisa ficar desenhando muito, mas a tabela, né, pô, não tem erro. Você tem aqui uma tabela e aí você vai ter aqui título, tal, 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 né? Show. Ele basicamente ele é isso aqui, ó. Porque senão eu vou ter que ficar digitando muita coisa aqui e a gente vai perder tempo, mas eu vou fazer pelo menos o cabeçalho. Então, o cabeçalho, eu vou precisar ter uma posição. Já vamos colocar ele aqui no nome. Tá ele com 14 pixels. Então, eu vou ter que ter uma posição. Vou ter o jogador. Vou ter aqui o moedas. Estrelas. Tempo. E pontuação. Beleza, então tudo isso aqui é o meu, são as colunas da minha tabela. Então aqui basicamente abaixo disso aqui teria a numeração, né? Posição 1, 2, 3, 4 e por aí vai. Nome do jogador, quantidade de moedas que pegou, quantidade de estrelas que pegou, quantidade de tempos, quantidade de pontuação. Né? Só para não perder tempo, eu não vou fazer aqui essa tabela, porque não faz sentido. Mas basicamente ela seria só isso aqui. Então ela teria aqui uma tabelinha onde entrariam aqui essas informações. Né? Imagine uma coisinha aqui mais ou menos assim. Ó. Vamos só arredondar isso aqui, vou botar aqui um 10. Vou tirar a cor, vou deixar só uma borda. E essa borda vai ser branquinha. Então basicamente é isso aí. E aqui um detalhe, né, que aí vai ser lá no HTML e CSS. A gente pode definir aqui, ó, para que ele nunca ultrapasse esse tamanho. Então cada vez que essa tabela aqui for crescendo, a gente cria uma barrazinha de rolagem para que ele mantenha o tamanho do modal padrão e a tabela vá rolando aqui dentro, né, com a barrinha de rolagem. Então pronto, beleza, tá feito aí nosso modal também. Aí, ao longo do desenvolvimento, aqui vem uma parte importante, que foi a seguinte, nessa parte aqui de explicação. Esse texto aqui está muito simples, né? E também, quando iniciava a partida, o tubo já começava a movimentar junto com as moedas e com todo o cenário, e o Mario já tinha que começar a saltar. E às vezes a pessoa não está preparada ali para iniciar a partida.
Então aí eu tive uma ideia, eu falei, pô, eu precisava criar um retardo, né? Para que a pessoa já não execute o jogo de imediato. Ele vai colocar aqui o nome do jogador, vai iniciar a partida. Mas aqui eu vou criar um timezinho de 5 segundos para que a pessoa possa dar uma respirada antes do jogo começar. Até para colocar uma musiquinha também do tema, né? Que tem aquela musiquinha que parece que ela vai no nosso psicológico para fazer a gente perder. Mas enfim. Aí quando eu coloquei esse time, eu falei, pô, já que tem um time de 5 segundos, eu poderia colocar de forma visual essas regrinhas aqui, ó. Que é utilize a setinha para cima, a setinha para baixo e o space para movimentar o Mario. Como eu tenho aqui, ó, as imagens do Mario voando, do Mario agachando e do Mario pulando, eu falei, pô, vou criar aqui um elementozinho na qual eu digo, né, use a tecla tal e mostra a imagem do Mario, use a tecla tal e mostra a imagem dele voando, use a tecla tal e mostre a imagem dele abaixando. Então foi mais ou menos isso aí que eu pensei. Então, como eu já sei, né, que eu criei isso aí, eu vou pegar aqui esse cenário. Deixa eu pegar aqui o cenário, vou duplicar ele aqui. Que aí ele vai ser aqui meio que uma coisa alternativa. E aí vamos criar aqui, ó. O que eu simplesmente eu fiz? Ó, vou pegar aqui um círculo. Vou botar aqui um círculo, vou colocar ele com 350 por 350. Vou dar um contorno para ele com o nosso padrãozinho aqui do... Acho que o vermelho, né? O vermelho foi o vermelho que eu usei. A princípio eu tinha usado o verde, mas depois eu pensei no vermelho pelaquela mesma lógica que eu falei lá do semáforo, né? O vermelho ele é uma coisa que chama a atenção. Você, opa, tem alguma coisa que vai acontecer aqui agora. Então, acho que foi essa lógica que eu usei na hora que eu defini o vermelho. Aí aqui ele vai ter um time que ele vai iniciar do 5. Deixa eu colocar ele aqui com 55 pixels. Não pegou. Vamos colocar ele no tom do verde. Então tá lá, ele vai ter um timezinho ali. Que vai ficar aqui contando. 5 segundos, né? Ele é uma contagem regressiva. E enquanto tá rolando esse cara aqui, então eu vou ter tempo. Por que ele tá indo pra lá? Quero só vocês dois. Então enquanto vai estar rolando esse cara aqui, eu vou ter tempo para poder mostrar alguma coisa aqui pro jogador. E aí aqui eu criei um retângulozinho. Vou dar uma bordinha aqui para ele. Vou tirar aqui esse contorno. Vou colocar uma sombra. 0, 0, 30. E vamos escurecer um pouquinho mais isso aqui. Beleza. Deixa eu só me recordar aqui como foi que eu fiz. Beleza. Então, basicamente, o que eu fiz foi isso aqui, ó. Aqui dentro eu vou ter um outro retângulozinho. Ele também vai ter a mesma borda ali, vou botar ele com 5. Ele vai ter uma cor um pouquinho mais clara. Ele não vai ter borda aqui dentro. Depois, se precisa, eu altero ali o tamanho dele. Aí dentro dessa imagenzinha aqui,
eu vou ter um Mario primeiro, que é o Mario que supostamente pula. Deixa eu jogar ele para aqui e arrastar ele para cá. Então basicamente ele é isso aqui, ó. Ele vai ter um Mariozinho aqui. Ele vai ter um tecladinho. Que ali ele mostra, ó, é porque a telinha aqui vai estar bem pequena, mas ele mostra ali, ó, a teclinha que você tem que usar, tá vendo? E aí aqui em cima ele teria um texto, né? Tipo, use... Vamos só já diminuir esse texto aqui para ele não ficar muito grande. Vamos botar 14. Use a tecla Arrow Up para pular. Deixa só eu ver aqui uma outra imagem que também eu usei. Beleza. E essa posição aqui, na verdade, ele fica aqui, ó, próximo ao tecladinho. E o Mario é que fica cá para cima. Beleza, então use isso aqui para pular. Vamos juntar isso aqui, agrupar. Vou chamar ele aqui de card 1. Vamos duplicar. Opa. Esse cara dali, esse cara daqui, deixa eu apagar isso aqui porque eu fiz errado. Agora beleza, deixa eu duplicar você. Com você duplicado, vou te puxar para cá. E mais uma terceira vez. Pronto. Agora deixa eu ajustar aqui o tamanho. Pronto. Deixa eu pegar todos vocês e centralizar na tela. Beleza, agora vamos substituir aqui um por um. Então vamos substituir a imagem. Essa imagem aqui é ele voando. Então eu tenho ele já aqui, ó, jogo, trabalho, git, estudo, mini projeto, Mario, imagens, e cadê o Mario voando? Então beleza, use a tecla Space para voar. E esse outro camaradinho aqui, também vamos substituir essa imagem. Vamos pegar o Mario abaixando. E aí use a tecla Arrow Down para abaixar. Perfeito. A única coisa agora que eu vou fazer é tudo isso aqui, o tom de azul, porque o azul ele é sempre a minha cor predominante. E aqui eu dou um destaquezinho para a tecla que eu quero mudar. Então a tecla que eu quero mudar, vou colocar primeiro o vermelho. Aqui eu faço a mesma coisa. Minha cor predominante é sempre o azul.
que ele é a cor, digamos assim, padrão, a cor que mais aparece no Mario. Ali eu não vou usar também o vermelho para não ficar tudo igual, então ali eu vou variar. Então nenhum eu vou colocar o amarelo. E nesse aqui, primeiro o padrão azul. E na tecla em si vai ser o verde. Pronto, tá lá. Então olha só qual foi a solução que eu tive. O cara, vamos começar aqui do início. Então, quando você inicia o jogo, você tem primeiro uma tela de início, na qual você vai digitar o nome do jogador, você tem um título que te chama para o desafio, você digitou o nome do jogador, apertou iniciar, ele vai para iniciar a partida. Se a pessoa tiver um pouquinho de paciência, ela já lê aqui para ver quais são as teclas que ela precisa usar para poder manipular o Mario no jogo. Quando ele clicou aqui em iniciar o jogo, ele vem primeiro para essa tela aqui. Essa tela aqui, ele abre um contador regressivo que começa no 5 e vai até 0. E enquanto está passando aqui esses 5 segundos, ele tem o tempo aqui para ler e observar qual é a imagem referente à tecla, né? Então, se for setinha para cima, o Mario pula. Se for espaço, o Mario voa. Se for setinha para baixo, o Mario abaixa. E passou 5 segundos e inicia o jogo. Tá tendo movimento aqui, estrela passando, moeda passando, tubo rodando, a balinha passando, e você vai utilizando o Mario para pular, voar ou abaixar. Se você perdeu o jogo, acertou em algum objeto, você vem para a tela de Game Over, onde aparece essa telinha aqui, vem com o título, né? Que pena você perdeu. Isso aqui é um gifzinho animado que fica aparecendo aqui a imagenzinha Game Over. E você tem dois botões, um que reinicia a partida, que volta lá para o início de novo, ou o outro que vai para a tela de rank. Clicou na tela de rank, você vem para essa janela aqui. Essa janela ele vai pegar do banco de dados do navegador a posição do primeiro jogador, o nome dele, a quantidade de moedas que ele pegou, a quantidade de estrelas que ele pegou, a quantidade de tempo que ele conseguiu se manter na partida e a sua pontuação. Isso tudo aqui vai ser através de uma regra que vai ser feita lá no JavaScript, que vai definir aí como que essa pontuação ocorre, mas basicamente é isso aqui. E um botão para reiniciar, que ao clicar aqui, ele volta lá para o início do jogo. Então basicamente é isso aí, beleza? Aqui ó, ficou faltando trocar aqui essas imagens do tecladinho, porque aí eu tenho imagens, vou fazer aqui rapidinho, só por uma questão aí de um tique, né, que se a pessoa não botar o negócio certo ele fica incomodado. Mas eu tenho já as imagens aqui desses tecladinhos, ó. Então aqui é a imagem do teclado Space e aqui também a imagem do tecladinho, substituir imagem do a setinha para baixo. Então também eu tenho ela aqui, ó, setinha para baixo. Beleza? Então agora sim, está completinho. Então setinha para cima, espaço, setinha para baixo. A imagenzinha do Mario, imagem do Mario, imagem do Mario e o texto aqui explicando o que acontece. Então aqui no mundo real, tendo tudo isso aqui pronto, o pessoal responsável pelo X desenvolveu essas telas, ele vai chegar, vai apresentar lá para o gerente do projeto, vai falar, ó, isso aqui foi o que eu entendi do que vocês me pediram e tá aí feito. Tá tudo ok? Aí o cara vai chegar, vai apresentar lá para o cliente e falar, olha, isso aqui foi o que nós entendemos do que você solicitou, a parte de layout. É claro que aqui ainda vai vir as animações, vai vir ainda a interação com o JavaScript, que vai dar movimento para tudo isso, mas a parte de layout é isso aqui, baseado no que nós entendemos do seu projeto. Tá aprovado? O cliente vai lá e diz, olha, preciso de alteração, volta para o X corrige, manda para o gerente manda para o cliente agora aprovou, tá tudo certo. Isso volta para a nossa equipe, aí existe lá a reunião e o pessoal fala, ó, as telas estão aprovadas, então vamos começar, eles vão definir, né, o que nós vamos montar primeiro. Primeiro vamos montar a tela de início, o cenário,
Em tese aqui eu montaria primeiro o cenário, porque todas as outras telas giram em torno do cenário. Então, nossa primeira tela a ser desenvolvida é esse cenário aqui. Então, essa primeira janela aqui seria passada para a equipe de desenvolvimento da parte aí de front-end, HTML, CSS e o JavaScript. E aí agora, essa é a parte que nós vamos já iniciar no próximo vídeo. Agora a gente já vai entrar na parte de programação de fato. Então aqui, ó, eu posso já marcar que eu criei o meu layout do cenário, editei as minhas imagens, porque note, cada vez que eu diminuí uma imagem dessa aqui, ou ajustei ela, alguma coisa, eu já editei, eu nem precisei do Photoshop, né? O Photoshop seria mais aí se eu precisasse recortar uma imagem para colocar o fundo transparente e tal, aí ele é mais adequado. Mas aqui, se for só para ajustar tamanho, formato de imagem, tudo isso você consegue fazer aqui pelo XD também. Então, editei as imagens e aqui eu posso já importar essas imagens no formato que elas estão aqui, ó. Ela já vai nesse mesmo tamanho, já vai com tudo prontinho do jeito como está aqui. É só eu vir aqui, ó, clicou com o botão direito, exportar seleção. Eu poderia já exportar tudo isso aqui do jeito como está, esse fundo, esse topo, só que isso aqui nós não vamos usar imagem, isso aqui é tudo CSS, que vai ser feito lá na hora do desenvolvimento. Né? Aqui é só para a gente ter uma ideia mesmo e para poder apresentar isso para o cliente. Então agora aqui, com as minhas imagens editadas, já fiz o placar do jogo, já criei a tela de início, criei o Game Over, criei a tela de ranking. Isso aqui já está tudo aprovado e finalizado. Então o meu cenário, aqui eu cometi uma falha, né, porque ele deveria estar aqui em andamento para que toda a equipe soubesse que esse material estava sendo já mexido, tá? Isso é bom ficar atento. Sempre quando você pegar um cardzinho daquele, o ideal é que... Aqui faltou marcar também. O ideal é que você sempre esteja movimentando isso aqui pela janela, pelas colunas. Né? Então a parte aqui já está tudo feito. Agora nós vamos entrar na parte de estrutura de HTML. Então primeiro a gente vai fazer toda a estruturação HTML necessária para depois passar para a parte de estilização do cenário e depois a parte de JavaScript, que aí já é quando o layout do HTML e o CSS estiver todo pronto. Então vamos ficando por aqui nesse vídeo. No próximo agora a gente já entra na parte de HTML e posteriormente CSS e JavaScript.